Vamos com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, saber o que é que o exército de Israel está fazendo com as tropas numa cidade de Ashkelon, a poucos quilômetros da faixa de Gaza. Tanques e armamentos pesados foram vistos na área nessas últimas horas, onde vários prédios foram atingidos pelo Hamas, e você viu boa parte dessas imagens ao vivo com a gente, desde o finzinho da madrugada, começo da manhã, aqui no Jornal da Manhã. O Luca Bassani conversa com a gente ao vivo, direto de Munique, na Alemanha. Há informações, Lucas, se há convocação de reservista por parte de Israel para a guerra contra o Hamas? Diga para a gente. Bom dia. Bom dia, Rafael. Assim, essas informações, inclusive nós vemos que na localidade de Ashkelon, como você disse, no sul de Israel, não muito distante da faixa de Gaza, há inclusive uma grande concentração de tanques de guerras e também de tropas. Lembrando que essa cidade não é muito distante de onde aconteceu aquela rave, onde 260 corpos foram encontrados, grande parte de jovens, mulheres, pessoas civis que estavam lá simplesmente aproveitando esse festival de música, e também nessa localidade que foram capturados grande parte dos reféns levados pelos terroristas do Hamas para a faixa de Gaza. Nós vemos que até esse momento cerca de 300 mil reservistas já foram acionados e já estão se preparando para as próximas ordens que virão do Ministério da Defesa, do Exército de Israel. Há a possibilidade, sim, de uma incursão terrestre no território de Gaza. Inclusive, todos esses equipamentos militares que estão na proximidade indicam que essa é, sim, uma possibilidade considerada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pelo ministro da Defesa, Yoav Gallant. Mas o grande X da questão é a quantidade de reféns e como eles poderiam ser impactados exatamente por uma incursão terrestre, considerando que o objetivo do Estado de Israel nesse momento e também de outros países que têm seus nacionais sequestrados pelos terroristas do Hamas é recuperá-los com vida, fazer com que a libertação aconteça sem maiores problemas. Portanto, há também uma espécie de negociação para a liberação destes reféns, como eu disse, grande parte deles civis, muitas crianças e também idosos entre esses reféns, e obviamente os próximos passos sobre uma possível incursão. O objetivo de Israel, como foi dito desde o início da declaração de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao Hamas, é acabar com o Hamas da maneira como ele existe, obviamente acabar com toda essa máquina de guerra, assim chamado pelo governo de Netanyahu, que possibilitou esse ataque surpresa. Nós sabemos que os terroristas do Hamas, eles contam com cerca de 40 a 50 mil homens escondidos em uma das regiões mais densamente povoadas do mundo, onde há 2 milhões e 300 mil pessoas em uma faixa de terra de pouco mais de 365 quilômetros quadrados, um pouco maior que o plano piloto de Brasília, se assim podemos dizer, e portanto é difícil você encontrar esses rebeldes, esses fundamentalistas, ao mesmo tempo que você quer evitar um maior banho de sangue de civis, grande parte deles também em idade muito baixa, já que a idade média de Gaza é aproximadamente 17 anos de idade. Enfim, são várias questões que estão a ser consideradas pelos estrategistas do Exército de Israel e, obviamente, sempre ligados com as inteligências americana, britânica e outras ocidentais que apoiam Israel neste aspecto militar também. Valeu, Luca. Luca Bassani conversando com a gente ao vivo, direto da Alemanha. Quero ouvir um pouquinho o Cláudio Dantas, porque esse aspecto, não é, Dantas? E depois a Amanda Klein vai falar também, é claro. Esse aspecto é muito importante, não é, Dantas? Israel tem as forças armadas mais potentes da região e, inequivocamente, quando decidirem, podem acabar com o Hamas. Tem força para isso, marítima, aérea e terrestre. Mas essa dificuldade para o avanço terrestre, ela é muito específica, porque é uma área densamente povoada, como o Luca estava lembrando. O plano piloto de Brasília, ou seja, uma área pequena, 365 quilômetros quadrados, com 2 milhões de pessoas dentro. E cerca de 40, 50 mil terroristas que entendem muito bem, conhecem cada palmo de chão daquela área e não têm dificuldade para se miscuir em meio a civis, a passar por um civil, a passar por um cidadão qualquer e, a partir disso, perpetrar um ataque contra o exército israelense. Ou seja, é um aspecto que dificulta bastante, especialmente o avanço terrestre da força israelense. Por mais potente que ela seja, num território muito delicado, não é, Cláudio? Colombo, sem dúvida nenhuma. Talvez esse seja o grande desafio
militar de Israel neste momento. É preciso primeiro garantir a retomada dos territórios, ou seja, conseguir fazer com que forçar a saída desses terroristas para que eles voltem aos seus nichos. É bom lembrar que a existência do Hamas ela vem sendo tolerada pelo próprio governo israelense nos últimos anos, o que a gente sabe acaba garantindo essa sobrevivência e o fortalecimento desses grupos. Esse desafio é justamente você, primeiro, num primeiro momento, garantir que eles não avancem, garantir a sua expulsão, e a questão da recuperação desses reféns, ela acontecerá em um segundo momento. Parece claro, acho que na cúpula do militar de Israel, a necessidade de, a partir de agora, a partir desse ataque inédito, você eliminar o Hamas de alguma maneira. O problema é como e quando. O líder do Hamas hoje ele está no Catar. Ele está lá desfrutando, inclusive, do luxo e do conforto do Catar, enquanto os seus comandantes militares tocam essa operação. Essa liderança ela está no Catar, que é um país que mantém aí uma diplomacia dúbia em relação a Israel. É um país onde tem uma base americana e, ao mesmo tempo, acomoda a liderança do Hamas. Então, Israel poderia tentar eliminar esse líder do Hamas, né, o Ismail Haniyeh, mas isso provavelmente acabaria ampliando as frentes de guerra do próprio de Israel. Então, isso acabaria tornando a situação ainda mais complexa. Então, de fato, é um desafio militar, é um desafio político inédito para Israel. Tem muito menos a ver com o conflito histórico, é bom que se diga, é bom que se reafirme isso, e muito mais com um oportunismo atual de um contexto geopolítico em que novas potências se colocam para assumir a liderança global, né? Contestam esse sistema internacional de governança. Não vamos esquecer que agora, no mês passado, em setembro, a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde estava a Rússia, né? Onde estava a China, que não estiveram presentes com os seus chefes de Estado. Então, há um questionamento claro hoje. Esse contexto geopolítico é o que está como pano de fundo desse conflito, né, desse ataque. É um ataque que tem apoio praticamente explícito do Irã e talvez implícito da Rússia. O próprio Hezbollah também se manifestou sobre esse ataque e apoiou militarmente o ataque na região ali, na fronteira com o Líbano. Então, assim, é uma complexidade enorme, é um desafio inédito para Israel, para o governo de Israel, que, como a gente já viu aí, né, tem sido questionado sobre a sua capacidade de prever esse ataque. Olha, os sistemas de inteligência, eles evoluem. Todos os países, essas potências que lidam com conflitos históricos, travam também uma guerra de bastidores em relação aos seus sistemas de inteligência. Por isso que nós temos aí os principais sistemas de inteligência do mundo. Nós temos Estados Unidos, temos Israel, temos a Rússia, né? Temos o Reino Unido. Então, são países que se dedicam a desenvolver os seus sistemas. E, naturalmente, agora ficou claro que é preciso também evoluir para evitar ataques como esse, que pegaram Israel de surpresa. Agora, Amanda, concorda com o Dantas quando ele diz que esse conflito de agora tem mais relação com um contexto histórico do que com uma questão política pontual? A gente acompanhou nesses últimos dias, nas últimas horas, várias nações do Ocidente, principalmente, dizendo que Israel tem direito de se defender desses ataques terroristas, mas, por outro lado, a gente tem uma fragilidade da população civil na Palestina muito preocupante. Mostramos agora há pouco já cerca de 120 mil pessoas deslocadas na região. A ONU realizando alguns trabalhos para tentar levar parte dessa população, desses palestinos, para algumas escolas, para algumas áreas que eles entendam ser menos suscetíveis de serem bombardeadas. Enfim, há um limite, na sua opinião, para que essa comunidade ocidental, esses países, sigam defendendo que Israel tenha direito de reação, mas que é preciso respeitar esse limite para não prejudicar tanto os civis que estão nessa região de conflito, que estão na faixa de Gaza? Como você vê essa questão?
Lívia, acho que sim, e o Israel como Estado soberano e democrático sempre vai ter uma preocupação muito maior com civis do que um grupo terrorista, não tem como você equalizar isso. O Hezbollah e o Hamas são grupos terroristas pelo que eles fazem. O Hamas, quando ele invadiu o território israelense, ele atacou indiscriminadamente mulheres, crianças, homens civis e militares, assassinou-os, fez muitos deles reféns, pelo menos 130, isso é o que caracteriza um grupo terrorista, entre vários outros motivos, por não respeitar qualquer tipo de tratado internacional, por cometer crimes de guerra severamente, isso é o que faz o Hamas. Outra coisa é um Estado democrático que sempre tem uma preocupação maior com a população civil, mas é difícil, de fato, numa área tão densamente povoada, você não ter mortes de civis. E o Hamas trabalha com isso também, ele trabalha com esse imaginário para promover a radicalização desse povo, porque é claro que agora o Hamas já esperava isso, haveria uma retaliação muito forte das forças israelenses, a população palestina seria morta também, estão entre as vítimas, já temos mais de 400 palestinos mortos, e isso provoca uma radicalização também na sociedade palestina, que aí culpa os israelenses por esse contra-ataque. Tem a questão de fundo, que é a questão que permeia todo esse conflito desde a criação do Estado de Israel, 1948, 1949, a ONU reconhece a solução de 2 estados, ou seja, de um Estado de Israel e um Estado da Palestina. Essa questão chegou-se próximo à tentativa de paz, mais ou menos 1990, você tem os acordos de Oslo. Depois disso, muitas conversas, e principalmente nesses últimos anos de Benjamin Netanyahu, não frutificaram. Houve um fracasso no avanço dos acordos de paz. Pelo contrário, recentemente, com essa aliança com a extrema-direita, com os radicais e alguns fascistas de Netanyahu com esse grupo, né, que também tomou conta de uma parte de seu gabinete, você tinha um avanço nos assentamentos de judeus em território ocupado ali, né, que os palestinos enxergam como território ocupado, da Cisjordânia. Você tem essa questão de fundo, que é uma questão que não é resolvida. E quando você começa a se aproximar de uma tentativa de diálogo como essa de Israel com a Arábia Saudita agora, que você colocaria talvez limites para o avanço desses assentamentos em território palestino, aí você tem esse imenso retrocesso depois que o Hamas ataca Israel covardemente. O próprio embaixador de Israel no Brasil, com quem conversamos há pouco aqui no Jornal da Manhã, disse isso. Olha, imagino que esses diálogos agora, o diálogo com a Arábia Saudita cesse. Para além disso, você tem toda a repercussão política e econômica em vários países do mundo. Além daquela geopolítica sensível do Oriente Médio, você tem, repercussão econômica, preço do barril do petróleo já está subindo hoje quase 4%. O petróleo, barril do tipo Brent, há pouco estava cotado em $87,69. Por quê? Porque você tem aí disrupções na produção, no transporte, no abastecimento. A última guerra de Yom Kippur, em 1973, quando Israel foi atacado por Síria, pelo Egito, você teve, depois disso, o choque do petróleo. Você tem repercussão na política interna dos Estados Unidos fortemente. O Biden tem sido criticado por ter feito um acordo com o Irã, a liberação de 5 prisioneiros americanos em troca de descongelar ativos, fundos iranianos na ordem de $6 bilhões que seriam usados para causas humanitárias. Aí a direita se aproveita de uma desinformação e diz que esses fundos que financiaram o ataque do Hamas, obviamente, isso não é verdade, porque esses fundos sequer foram liberados ainda, e há como rastrear o uso desses recursos, desse dinheiro. E você tem, inclusive, uma repercussão no próprio conflito da Ucrânia, porque todas as atenções mundiais se voltam para o Oriente Médio e o Ocidente, que abasteceu até agora os ucranianos, o governo ucraniano, com armas e também com fundos, pode ter que desviar um pouco dessa atenção para Israel. São 9h28. Nós seguimos escrevendo juntos essa página da história, o terceiro dia de disputa, de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Esse barulho foi ao vivo ou recuperado, meus amigos? Ao vivo. Esse barulho é ao vivo porque nós temos 2 imagens aí. Vocês estão vendo aquela imagem mais entardecer, com aquela coluna de fumaça subindo, aquela imagem recuperada. Olha esse barulho ao vivo.
São inúmeras explosões que chegam agora da faixa de Gaza e, como sempre acontece, a gente já está se habituando a isso, infelizmente, né? As câmeras começam a se deslocar muito rapidamente, procurando de onde vem esse barulho, porque quase que imediatamente sobem as colunas de fumaça, né? E quase que imediatamente nós vamos acompanhar mais uma vez essas colunas. Já são mais de 2h30 de ataques frequentes, praticamente incessantes. Nós entramos no ar aqui 5h59, ainda não havia, já com essas imagens ao vivo, olha o barulho. Impressionante a quantidade de explosões, né? Quase 9h30 da manhã, impressionante a quantidade de explosões. Você está acompanhando imagens que chegam ao vivo agora, direto da faixa de Gaza. É o terceiro dia desde o ataque terrorista do Hamas a Israel, com cerca de 700 mortos, um número que fatalmente já está ultrapassado, mas nós, claro, como determina o jornalismo correto, isento, a boa prática jornalística, seguimos acompanhando os números oficiais, até porque, como eu disse mais cedo, na guerra a verdade é a primeira vítima, então é fundamental monitorar com muito cuidado tudo isso. Os números vão aumentar dramaticamente, certamente já aumentaram, mas nós ainda lidamos com cerca de 700 mortos em Israel e cerca de 400 mortos na faixa de Gaza, para que vocês não tenham dúvida da potência da resposta de Israel aos ataques do último sábado. O ministro da Defesa de Israel disse nesta madrugada que o que está por vir vai mudar a vida de gerações de moradores da faixa de Gaza, a contundência da resposta. E Benjamin Netanyahu já disse que estão em guerra contra o Hamas e que não há mais possibilidade de nenhuma negociação. Agora é destruir o grupo terrorista. Quer que você cantou aí, Larissa? Ah, sim. Seguimos aqui, então, acompanhando o que está acontecendo lá na faixa de Gaza. A resposta israelense veio muito rapidamente, está vindo por terra. Há uma incursão terrestre para começar nas próximas horas. Nós já noticiamos aqui que Israel retomou o controle daquelas colônias que ficam em território israelense, mas muito próximas da faixa de Gaza. Algumas dessas colônias haviam sido tomadas pelos terroristas do Hamas. Israel diz que já tem o controle novamente de todo o seu território, mas ainda não sabe quantos reféns foram levados dessas colônias para dentro da faixa de Gaza pelos terroristas do Hamas. Hamas que, aliás, agora há pouquinho, mais explosões, hein? Hamas que agora há pouquinho disse... Israel, com seus ataques, teria matado 4 desses reféns. O que fatalmente vai acontecer, porque é impossível precisar exatamente onde os ataques vão acontecer. Embora esta seja uma demanda da ONU, evitar na medida do possível a morte de civis. Por isso, mais cedo a gente mostrou aí o deslocamento de tanta família, gente com mala, mochila nas costas, carregando criança para cá e para lá, tentando levá-las para locais minimamente seguros, embora seja muito difícil imaginar quais são os lugares seguros num território tão pequeno, tamanho do plano piloto de Brasília, 365 quilômetros quadrados, com 2 milhões de pessoas, área altamente povoada. Já mostramos aqui movimentação de navio, estamos mostrando a todo instante os bombardeios aéreos, o barulho de aviões, o barulho da explosão das bombas e essa cor cinzenta e suja que sobe das bombas e que neste momento colore o céu da faixa de Gaza. 9h33.